Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre o DEVA 11, Fundo Imobiliário de Papel, emitiu seu último relatório gerencial. A gente vai dar uma olhada como é que está as suas atualizações e movimentações. Inclusive vamos ver também nesse relatório como é que está a atual situação de algumas operações aí que estão com pontos de atenção. A gente vai dar uma olhada nisso, vamos ver como é que está a atual situação dessas operações, né? A quantidade dessas operações que superam 40%, tá? Já de antemão a gente vai ver esse detalhe aí também, quais são essas operações. Vamos ver também questão de dividendos, vamos ver sua DRE, seu relatório por completo, tá? De antemão peço a vocês somente que se inscrevam no canal, isso ajuda demais o crescimento. Deixa o like no vídeo aí, também se inscreve, isso ajuda demais, tá? Começamos aqui com alguns números básicos. Ele vai dar aqui 2.1 anos, é o duration médio da carteira, tá? A taxa média de IPCA mais 10,59, ou seja, aqui já temos uma taxa de uma operação high yield, tá? A inflação representa aí 87,5% da carteira do ativo. Já a gente entra nesse detalhe para ver as exposições a outros indexadores também. Número de cotistas superando os 133 mil cotistas, quantidade de operações é de 48 operações distribuídas em 16 estados, ok? E temos aqui uma tabela dos indexadores, no caso o IPCA, o CDI e o IGPM, a maior parte vai estar no IPCA nas operações do DEVA 11 e o último IPCA anunciado foi de 0,61, né? Inferior aos 2 meses anteriores, onde a gente tinha 0,84 em fevereiro e o mês posterior de 0,71, tá? Mas ainda que inferior a esses 2 meses, né? Ainda é superior à média brasileira. Se a gente pegar aí, por exemplo, de 2000 para cá, né? Vai dar por volta ali de 0,5, mas enfim, ainda é uma inflação alta, tá? Continuando, alguns comentários da gestão a respeito dos resultados do mês. Ele vai dizer que foi 85 centavos por cota, representando um rendimento aí, um dividend yield de 1,78. Mas claro, 85 centavos por cota, esse rendimento tão alto, né, quase chegando a 1,8, é devido ao fato principal da cota ter caído tanto, né? A cota está bem descontada aqui. A gente vê o valor do patrimônio do ativo por cota de R$ 93,36, ele sendo negociado a R$ 64,00, né? E 35 centavos. Inclusive ele chegou a mínimas aí incríveis de R$ 44,05, né? Queda bem forte, tá? Inclusive a gente vê aqui nos últimos 5 anos uma queda mais acentuada aqui no período lá no mês 4, tá? E aí ele deu uma leve recuperada, mas ainda bem abaixo aqui do que a gente tem de média. P sobre VP já indica um grande desconto, né? P sobre VP de 0,69, número de cotistas já vimos. E aqui na questão dos rendimentos, a gente vê que lá no meio do ano 2022 ele vinha entregando resultados bem altos, né? Que por volta de 1,30, 1,40, chegou a 1,60, 1,41, 1,25. Depois chegou o período de deflação dele, caiu forte e tentou ali se recuperar, mas depois caiu de novo. Tem questão aí de muita operação com inadimplência, né? A gente vai já entrar nesse detalhe também. Taxa média da carteira do DEVA fechou em IPCA mais 10,59, tá? A distribuição mensal ele vai citar que foi afetada pelas inadimplências de algumas operações. Inclusive já ele vai entrar nesses detalhes. Houve também a questão aí do mês de abril, que teve apenas 18 dias úteis, ele também cita isso, e cita que para o próximo rendimento serão considerados o IPCA de março e abril, no caso 0,71 e 0,61, né? Referente ao mês anterior, no caso a qual se refere esse relatório, ele tinha considerado o IPCA de fevereiro, que era 0,84, e o de março, que é 0,71, né? E agora quando vai passando, ele pega os indexadores dos últimos 2 meses. O de fevereiro saiu e entrou agora o de abril, né? Ou seja, na média, os dois indexadores aqui fazendo a média em relação à média anterior vai estar mais baixo, né? Isso impacta na questão da correção monetária, ok? Aqui a gente já tem então a DRE do ativo em si, onde a gente vê as receitas totais aí por volta de 12 milhões de reais, tá? Valor que ainda, se comparado com alguns meses aí passados, como fevereiro, janeiro, dezembro e novembro, né? Foi o menor entre esses 4 meses, né? Só que ainda superior a março, tá? Mas enfim, o maior impacto aqui que fez ele ser superior a março é a questão dos juros, como a gente vê aqui por volta de 8 milhões de reais, tá? Valor aí bem acima do que foi visto em março, né? E até um pouco mais similar ali com o que a gente via entre fevereiro e novembro, tá? Mas enfim, valor ainda baixo aqui no total das receitas em relação a esses 4 meses. No total, tivemos aqui as despesas, né? Bem abaixo dos demais meses também, no caso as receitas aqui de forma negativa que foi inferior aos meses, ou seja, fez a receita render mais, né? Já que teve menos custo. Mas, enfim, no total aí teve quase 12 milhões de resultados aí distribuídos, ficou por volta de 85 centavos, né? Valor bem abaixo do que ele vinha entregando aí
não só nesses meses anteriores, como principalmente com meses mais atrás aí, naquele período de deflação como a gente viu, né? E aí, isso aqui já é consequência da inadimplência de várias operações, como a gente vai ver mais à frente, tá? E aí acaba que arrastando muito a cotação do fundo para baixo, ok? Mas enfim, a gente pode até dar um palpite aqui, a gente não tem tanta informação, já que a inadimplência aqui tem um peso muito forte nessa questão dos juros, né? Inclusive, deixa nos comentários aí seu palpite, quando é que você acha que ele vai dar. Vamos ficar na torcida aí para entregar um valor de 85 centavos ou mais, ok? Vamos dar um palpite, um chutômetro de 90 centavos, mas vamos ficar na torcida aí para sempre ser de forma positiva, né? Ser sempre maior. Deixa nos comentários quanto você acha que ele vai pagar. Até porque esses 85 centavos no preço que ele está hoje, considerando aí 85 centavos no preço de 64,35, a gente pode botar aqui os 85, 64,35 vai dar um rendimento de 1,32, né? Já é um rendimento bem considerável. Mas enfim, vamos acompanhando aí como é que vai ficar essa situação. Aqui a gente tem a composição dos rendimentos, maior parte em si aqui é a questão dos juros, né? Seguido da correção monetária, ok? Mais à frente a gente também tem a questão do dividend yield e aqui um comparativo com o CDI, o IFIX e o IBOV, né? Ele vinha aqui bem à frente dos demais, mas aí já nessas quedas de cotação ele ficou abaixo, tá? Caiu aqui, veio a maior parte do período, né? Praticamente todo o período aqui à frente, aí nessa queda a cota arrastou demais, aí tirou meio que ali, puxou tudo, até veio ser bem abaixo dos outros indexadores, como a gente viu. Temos aqui a listagem das operações em si. A gente vê aqui de operação única, maior essa Xemin com 6,24. Porém, as demais operações aqui, tem algumas operações que se repetem, né? Tem várias operações que vão, como por exemplo aqui a Van Holding, tá? A Hope aqui, temos outra Hope aqui, GPK aqui também temos várias. E ele deixa aqui marcado em amarelo as operações que estão em prazo de carência e operações inadimplentes, né? Ou seja, as operações aqui com pontos de atenção, e as em verdes aí que são operações que estão saudáveis, né? E no caso a gente somando todas as operações aqui com pontos de atenção, eu até marquei aquela de amarelo, tá? As marquei aqui para ficar mais fácil. A gente somando todas elas, a gente vai ter um peso aí total de 47,02% do patrimônio estão nessas operações com pontos de atenção, ok? Ou seja, é uma quantidade bem expressiva das operações em si, que estão ou marcadas em vermelho, como a gente viu, com inadimplência, ou que estão em prazo de carência, tá? Mas enfim, continuando, ele vai falar a questão sobre a questão macroeconômica, que está Selic em 3,75, algumas negociações de ativos, aqui onde a gente vê já a questão dessas operações, vai citar que operações high yield existem aí descasamentos entre ativos e passivos, existe também a questão aí de poder haver uma piora ou melhora na qualidade de crédito, readequação, questão aí também de reestruturação, né? Mas, enfim, vai falar também a questão de waivers, né? Para quem já acompanha aí o HCTR, também o TORD lá, a própria HCTR botou a definição do que seria o waiver, né? No caso ali não é um perdão de dívida, tá? Esse waiver é no caso ali que naquele momento ali daquele pagamento daquela operação, ela não é feita naquele momento, porém, ou por devido a algum problema de inadimplência ou devido a alguma questão de problema financeiro, né? Aquele pagamento ali não é feito naquele momento, porém ele é colocado ali no valor total da dívida, né? E ele tem que ser pago até o final desse vencimento dessa operação, né? Inclusive, com esse valor como é colocado no final da dívida, ele é incorrido juros e multas ali, valores ali de correção, né? Na verdade, juros e correção, seria melhor falando assim, em cima desse valor aí, já que ele não é pago nesse momento, mas ele não é um perdão de dívida, tá? Isso o próprio HCTR colocou em relatório. Aqui temos algumas operações que ele vai elencar, como no caso o loteamento NG30, abusos e a Gran Viver 2, tá? Que ficaram inadimplentes. As negociações para a regularização das pendências estão em andamento e aí serão comunicados assim quando tivermos alguma movimentação. Quanto a Gramado Parques, algumas operações quitaram a parcela ali referente ao mês de março, no caso a Aquam Prime, Gramado BV e a GVI, porém as parcelas de abril não foram pagas até o encerramento do mês, né? E aí teve uma Assembleia Geral dos titulares dos CRIs, onde foi tidos aí de forma, em resumo, no caso aí foram aprovados o vencimento antecipado dos CRIs, né? Também o ajuizamento de ação de execução extrajudicial, tá? Execução das garantias e com contratação de um escritório de advocacia, inclusive aí o mesmo escritório lá na questão do TORD e do HCTR, né? O mesmo escritório lá, o Sérgio Bermudes, ok? Continuando, ele vai citar que no curto prazo os resultados do fundo serão influenciados pela redução das receitas relacionadas aos CRIs envolvidos, né? Mas aí também cita que as garantias das operações são protegidas por lei, né? Existe aí
muita gente aí fica na expectativa de como é que vai ser essa execução das garantias, né? Se vai correr tudo certo. Mas aqui a gente tem essas operações aqui da Gramado Parques, ok? Um total aí de 16% do PL do ativo, ou seja, apesar de ser um fundo ali que tem várias, uma quantidade, como a gente viu, acima de 40 operações, ele até citou lá no começo do vídeo, a gente pode até voltar aqui para ver, tem aqui no total de 48 operações, né? Ele ainda tem uma concentração a mais, acima dos 10%, né? No caso, a gente vê aqui que as operações da Gramado Parques aqui superam os 10%, tem 16%, né? Ou seja, tem, apesar de ter várias operações em cena, tem uma certa concentração. Mas, enfim, essas aqui são as operações a qual ele citou aqui, tá nessa questão aí dos vencimentos, enfim, questão de execução de garantias, e a gente vai acompanhando como é que vai ser essa questão. Aqui a gente consegue ver as garantias de cada uma dessas operações, ok? Mas, enfim, vamos acompanhando aí algumas notícias, alguns fatos relevantes que foram emitidos aí pelo DEVA, tá? Quanto ao histórico de outras operações, ele vai colocar aqui para a gente clicar e ver lá as operações de renegociação recente, né? No caso aí envolve a ROP, a VAN e o circuito de compras, tá? Mais detalhes aí, quem quiser ver, aí ele vai deixar mais informações, mas isso aí acredito que vocês já devem ter visto em algum outro momento, tá? Já são anteriores. Quanto à diversificação da carteira, a gente vê aqui que os CRIs representam 87,5% do PL do ativo. Quanto à subordinação, a maior parte vai estar em série sênior, seguido de série únicas. Os mais seguros aqui no caso são as séries sênior com 38,9% e as mais arriscadas aqui as séries subordinadas com 13,6%, né? Temos a intermediária entre subordinada e sênior, no caso mais ou menos com apenas 1,1%. E as séries únicas, que não querem dizer que são necessariamente mais seguras ou mais arriscadas, né? Mas são séries ali voltadas para o crédito corporativo com classificação única, né? Eles não têm subcategorias. Mas, enfim, quanto aos segmentos, a maior parte é do corporativo e multipropriedade, tá? Com 29% e 21% respectivamente. Aqui a gente tem as taxas médias da carteira e os demais indexadores. O IPCA tem um peso de 83%, com a taxa média de IPCA mais 10,61%. Outros indexadores aí no caso são o IGPM mais um peso de 3,9%, o CDI que é um peso bem pequeno aqui, CDI mais 0,7%, uma exposição de 0,3%, também tem INPC. Duration média da carteira 2,1 anos, né? Um duration bem pequeno, tá? Duration muito bom, mas enfim, também temos a questão do LTV médio aqui com 49%, né? Podemos arredondar para 50% para facilitar uma conta, quer dizer o quê? Que nesse LTV médio aqui, de cada R$100 que as operações têm de garantias, eles têm ali têm pegos ali R$50 de empréstimo, tá? Falando de forma bem grosseira, ou seja, no caso, como é 49,1, né? Vai dar um pouquinho abaixo de 50, quer dizer que de cada R$49,10 que essas operações pegaram emprestadas ao DEVA, o DEVA tem R$100 de garantias, né? Ou seja, tem um pouco mais aí do que o dobro de garantias do valor emprestado, né? Inclusive, a gente vai acompanhar como é que vai ficar essa questão dessas garantias, inclusive nessas operações que já apresentaram problemas, ok? Vai citar também 99% da carteira tem proteção contra a deflação, se bem que dificilmente veremos deflação de novo. Quanto à questão da diversificação por estado, aqui a gente tem o mapa elencado aqui as posições, e quanto à questão das regiões em si, o maior peso aí vai estar lá no sudeste, seguido do sul, ok? Aqui temos a evolução das operações, a quantidade de operações por estado, né? No caso, atualmente temos 48 operações distribuídas em 16 estados, e o andamento das obras, a maior parte das obras estão 100% concluídas, como a gente vê aqui, e a média de 91% de obras, de execução dessas obras, tá? A maior parte mesmo aqui, como a gente vê, já está, né, 100% concluídas. Mas, enfim, quanto à questão das vendas da carteira, a média de 84% de vendas, temos aqui, por exemplo, essa operação aqui, a 4, que está 100% vendida, tá? E quanto à alocação ainda, na questão agora de fundos imobiliários que ele possui em carteira, o maior peso aqui vai ser o DVFF11, né? Uma operação aí da Devante, né? Um fundo imobiliário no caso da Devante, com um peso de 3%, seguido de 2% do XBXO 14, que é a questão lá do circuito de compras, né? Ou seja, a gente pode até incluir a questão do circuito de compras, mesmo que não seja uma operação como um CRI lá, né? Aqui no caso a gente tem um fundo imobiliário, mais um peso de 2%. E aí naquele percentual total que a gente fez as operações com pontos de atenção, a gente incluir esses 2% aqui, vai ficar 49,02, tá? Se a gente somar esses 2% do XBXO aqui. Também temos aqui o filoteamento com peso menor, menos de 1%, e o LSPA também, menos de 1%. E aqui a gente tem o detalhamento das operações em si. É um fundo high yield, como a gente viu, um fundo de alto risco. Tem passado aí por vários problemas aí em suas operações. A gente viu inclusive lá na listagem das operações,
uma grande parte de operações aqui com pontos de atenção, né? Muitas operações com pontos de atenção. Também tem a questão aí dos dividendos que a gente viu, nessa questão das receitas dos juros aí, vem sendo impactada aí pela questão da inadimplência, né? Inclusive a cotação do fundo nesse momento aí está com um desconto muito grande em relação ao patrimonial, e está em virtude desses problemas que a gente vê e viu acontecendo aí nos últimos meses, nas últimas semanas com o DEVA, né? Mas enfim, isso era tudo que a gente tinha para ver do relatório. Deixa aí nos comentários quanto você acha que o fundo vai pagar. Deixa seu palpite aí, inclusive. Também peço a vocês que se inscrevam no canal, isso ajuda demais o crescimento, tá? Deixa o like no vídeo e participa também do grupo Telegram, o link vai estar na descrição, beleza? Isso era tudo que a gente tinha para ver hoje. A gente se vê no próximo vídeo e valeu!